Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do projeto Registros de Informação, diálogos entre a biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação, promovido pelo Sistema Universitário de Bibliotecas. Eu sou Osana Azevedo, bibliotecária do CIB-UFBA e atualmente coordeno a Biblioteca Universitária Isaías Alves, que é a biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu também faço parte da equipe do projeto Registros de Informação, que é composta por membros do CIB, sob a coordenação de Ivana Lins, nossa superintendente. Este projeto foi concebido, a princípio, com a ideia de fomentar um espaço de debates pertinentes às áreas da biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação, bem como divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos profissionais integrantes do CIB, UFBA e do ICI, UFBA. O tema de hoje será a avaliação da biblioteca universitária segundo os instrumentos do INEP, do MEC. A convidada da tarde é a nossa colega Flávia Bulhões. A Flávia é graduada em biblioteconomia pela Universidade Santa Úrsula. Ela possui especialização em metodologia do ensino na educação superior pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. É mestre em ciência da informação pela Universidade Federal da Bahia e também é bibliotecária do CIB-UFBA. A moderação terá o auxílio luxuosíssimo da professora Nídia Maria Linert Lubisco, minha queridíssima orientadora no mestrado. A Nídia, ela é bibliotecária e ela é mestre em ciência da informação pela UFBA, doutora em documentação pela Universidade Carlos III de Madrid, docente do curso de biblioteconomia do Instituto de Ciência da Informação, ainda vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação do PCI, ambos da UFBA. Nídia Lubisco é também membro da Academia de Ciências da Bahia e líder do grupo de pesquisa GEINFO, Saberes e Fazeres em Informação e Conhecimento. Boa tarde, minhas queridíssimas Nídia e Flávia. É um prazer, uma delícia vê-las, nem que seja assim, né, com esse novo formato. E que delícia poder tratar desse tema que é essencial no nosso fazer bibliotecário, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Informo para vocês que o nosso bate-papo ele terá aproximadamente 60 minutos, sendo que os 40 minutos serão destinados à explanação da Flávia e os últimos 20 minutos restantes ficarão para responder as perguntas e para a mediação da professora Nídia. Eu informo a todos que estão conosco nessa tarde de que as perguntas serão respondidas ao final da live. Eu desejo um bom proveito a todos e todas e um beijo nessas duas queridas. Boa. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando sobre a avaliação de bibliotecas universitárias, que foi um dos temas do recorte da minha dissertação de mestrado, né, sobre a orientação também da Nídia, foi um prazer. E a dissertação, o mestrado, foi o grande final de todos os anos que eu passei trabalhando em gestão de bibliotecas, né? Então, nasceu uma necessidade muito grande de entender esse processo todo de avaliação, qual a dificuldade e outros itens. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos a avaliação da biblioteca universitária segundo os instrumentos do MEC, né? Este trabalho nasceu da minha necessidade de entender as dificuldades de comunicação no ambiente organizacional entre os docentes e a biblioteca, como também identificar qual é a problemática reinante quanto à construção das bibliografias básicas e complementares para atender
a todos os critérios de análise colocados nos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação do MEC, nos indicadores que cabem à biblioteca. A justificativa que eu coloquei são os critérios de análise que vem no instrumento de avaliação para a biblioteca universitária são utilizados também para qualificar a escolha do material bibliográfico que irá compor o acervo, os quais impactam tanto na qualidade da informação quanto na quantidade do material. Ademais, constitui-se um dos aspectos mais complexos na política de informação de desenvolvimento de coleções, por envolver o aspecto orçamentário e financeiro, e isso inclui dentro da universidade, né? Um dos problemas que a gente hoje mais tem é essa linha, o orçamentário financeiro, para fazer atualização, inclusive, da biblioteca da universidade. E aí a gente tem que entender que os livros devem ser compreendidos como investimento e não como custo na educação, né? Então, quais os critérios que eu utilizei na minha pesquisa? Os critérios, quais são os critérios usados pelos docentes para construir as bibliografias básicas e as complementares em suas disciplinas? Quais são as habilidades desses docentes na busca das fontes especializadas para atualização das indicações? Quais as dificuldades dos docentes no envio das informações das bibliografias básicas e complementares para a biblioteca? O objetivo geral da dissertação, né? Avaliar a construção conjunta por parte da biblioteca e do docente das bibliografias básicas e complementares dos cursos de graduação à luz das normas do CONAS. E aí eu quero lembrar, tá, que o CONAS é a Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior. É o órgão colegiado que coordena e supervisiona o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, que tem o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos seus estudantes. Né? Lembrando por que eu coloquei CONAS aí e não o MEC, né? Os objetivos específicos: conhecer os atos legais e normativos que regem a matéria no âmbito do governo federal e das IES, levantar os critérios utilizados pelos docentes da UFBA na seleção e indicação das bibliografias básicas e complementares para os planos de ensino, identificar as dificuldades por parte dos docentes no uso das fontes informacionais, considerando as demandas legais, normativas, institucionais e as demandas formais dos discentes. Verificar quais são as fontes de informações adotadas pelos docentes para sua atualização didático-pedagógico, né? Verificar quais são as dificuldades por parte dos docentes no repasse das sugestões das bibliografias básicas e complementares para a biblioteca. É a comunicação, né? Então, a gente entra aí no referencial teórico. O que eu estudei na dissertação para poder aplicar esses objetivos e ter o resultado desses objetivos, dessa pesquisa, né? E aí eu quero adentrar no seguinte: como eu tive muita experiência como chefia das bibliotecas onde passei e quis aprender mais sobre essas teorias que pontuam na fundamentação teórica, para entender a gestão do conhecimento do processo de avaliação em loco, devido à dificuldade da grande maioria dos bibliotecários em mistificar o processo de avaliação do ambiente organizacional. E aí, dentro desse referencial teórico, eu consegui responder várias perguntas. Quais os obstáculos administrativos, operacionais e pessoais desse processo? Qual o fluxo de informação dentro de uma organização? Qual a influência do fluxo da informação na comunicação e na cultura organizacional? Como prevenir a perda do conhecimento tácito nos processos de avaliação em loco na biblioteca? Como aprender com os resultantes da avaliação? Isso tudo vai estar dentro do referencial teórico.
que eu divido em 3 partes, o tripé da gestão da biblioteca. Então, eu vou para informação, conhecimento e comunicação. Nesse tópico aqui, eu estudei gestão do conhecimento, gestão da informação e fluxo da informação, né? Qualidade das fontes de informação, que eu vou adentrar um pouco nesse tema, comunicação organizacional, que é a problemática de muitos ruídos na comunicação da universidade. O ambiente organizacional, que aí, no caso, eu fui estudar onde que entra a avaliação, que aí as funções administrativas, a funções administrativa, ela está dividida em planejamento, organização, direção e controle. O controle, ele está contido, tem a avaliação, né? Então, você avalia, vê a avaliação como é que está, e depois você vai fazer a correção de rumos dentro do planejamento, né? Então, avaliar não pode ser olhado pejorativo, a gente tem que olhar a avaliação como correção de rumos, né? Então, eu fui estudar essas funções administrativas para saber como é que eu organizo a biblioteca nesse item, né? Como é que eu direciono a biblioteca numa avaliação de biblioteca. E fui estudar também as políticas educacionais do ensino superior, o sistema de regulação e supervisão da educação superior, que eu vou falar um pouquinho, o planejamento administrativo acadêmico da universidade, eu fui estudar isso também, sistemas de avaliação institucionais à luz do INEP, fui dissecar isso aí para desmistificar, conhecer todo o sistema de avaliação, né? E fui estudar um pouco o que é a biblioteca universitária para todo mundo, que é a biblioteca universitária, a trajetória do livro na história, e também um pouco da formação, da política de formação de desenvolvimento de coleções, que onde está os itens que eu venho problemáticos e que eu estudei bastante, que é a bibliografia básica e a bibliografia complementar, né? E aí, o que me reforçou a estudar essa quantidade de informações, quantidade de itens dentro do referencial teórico, foi essa citação. Entender a relação existente entre a bibliografia das disciplinas e a universidade reside em compreender todo o funcionamento do ensino superior, bem como a sua estrutura voltada à formação de conhecimento e à prática científica em sociedade. Então, para você conhecer a bibliografia, como que se organiza a bibliografia, você tem que conhecer toda a universidade, né? Então, eu a partir desse princípio, para poder elencar todas essas informações, né? Para saber conhecer, fazer o diagnóstico certo da biblioteca, qual a dificuldade de comunicação dos professores e dos bibliotecários que tem na biblioteca como referência, né? E aí eu entrei no fluxo de planejamento acadêmico e pedagógico, né? E aí eu montei isso aqui, todos os tipos de planejamento que a universidade tem. Então, a gente põe um fluxo de planejamento. Então, entre os instrumentos oficiais de planejamento, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, o Projeto Pedagógico Institucional, que está dentro do PDI, que também se chama PPI, o projeto pedagógico do curso, que é o PPC, que hoje o pessoal sempre tem que seguir sempre o PPC, a matriz curricular, onde está relacionada todas as disciplinas do curso, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, né? E o principal, tá? O principal instrumento que eu venho falar aqui e quero reforçar bastante a importância, é o plano de ensino, a unidade curricular, onde tem todas as informações que o professor coloca ali, e para a gente que é da área técnica, é essencial para poder a gente acompanhar o que o professor está dando em sala de aula. Então, você tem a ementa, né, que faz parte da matriz curricular, que é das informações do curso, se é informações especializadas, se é informações básicas, isso aí vai estar na ementa.
o objetivo, o conteúdo programático, a metodologia, a avaliação e as referências bibliográficas dos cursos, né? Então, a gente tem aqui, na avaliação em loco dos cursos de graduação, a biblioteca tem sido avaliada através dos indicadores da bibliografia básica e bibliografia complementar, e periódicos especializados, que são itens do plano de ensino, cujo formulário faz parte do fluxo de planejamento acadêmico, pedagógico institucional. A bibliografia básica, a bibliografia complementar e os periódicos especializados estão contidas no plano de ensino. E contemplam várias finalidades. Constitui no referencial teórico oficial adotado pelos docentes para a elaboração do conteúdo programático do curso, que deverá ser ministrado no período letivo, serve ao discente na rotina de aprendizado estudantil, serve como fonte de informação norteadora dos assuntos abordados em sala, serve a biblioteca para informar quais são as bibliografias básicas e complementares que deverão ser adquiridas e suas respectivas quantidades, serve ao colegiado do curso e ao NDE para verificar se há coerência entre a bibliografia indicada e o que preconiza o PPC. Norteia outros professores no planejamento de aula de turmas avançadas, pois existe uma sequência de assuntos a serem aprendidos pelos discentes. Então, há uma importância muito grande no plano de ensino. Né? Não é só um formulário que vai preenchido e vai para dentro da gaveta, não. Ele é um instrumento de informação e que produz conhecimento para vários outros setores. Né? E aqui eu sugiro, né, para homogeneizar o pensamento quantitativo das bibliografias básicas, sugiro o seguinte parâmetro nas sugestões de títulos, porque hoje quem dá esse parâmetro é o NDE. Né? Hoje o instrumento de avaliação do INEP, ele não tem mais os quantitativos, mas a gente precisa colocar um parâmetro, porque um professor não pode indicar 10 bibliografias básicas, porque tem toda quantidade de alunos, vários itens que a gente tem que levar em consideração. E a gente tem que ver o custo-benefício disso tudo, né? Então, para uma disciplina, né, você tem aqui, indicar no mínimo 3 títulos básicos, sugere o máximo 6, né? Um livro para cada 4 vagas para o total de bibliografia básica. Então, essa quantidade, esse quantitativo, era do instrumento avaliativo anterior. Né? O de 2017 em diante não tem mais. Né? Então, a gente continua utilizando ainda esse quantitativo para poder não extrapolar, inclusive porque a biblioteca ela não tem o financeiro para poder bancar várias indicações que muitos professores nos solicitam. Então, a bibliografia complementar indicar no mínimo 5 títulos complementares, sugere-se no máximo 9. 2, aí a gente compra 2 exemplares de cada título físico com acesso virtual. Para os periódicos especializados, atualmente no instrumento de avaliação de 2017, hoje eles entram dentro da bibliografia básica e bibliografia complementar. Então, dentro da bibliografia complementar, ele entra no item, no conceito 4, né, no critério de aditivo 4, e aí eles colocam lá os periódicos especializados, que você tem que relacionar da bibliografia básica, eles suplementam no mínimo 15 títulos utilizados. No caso aí, a gente pode utilizar os títulos do portal de periódicos da CAPES, porque o portal de periódicos da CAPES é assinado pelo governo federal, tá? E na questão das bibliografias complementares, você pode também utilizar 15 títulos que você relaciona nos relatórios para mostrar que o curso está utilizando também a parte de periódicos especializados, né? E aí você tem agora o sistema de avaliação institucional. Eu vou adentrar aqui o que eu escrevi aqui um pouco.
A mudança significativa no instrumento de avaliação em loco 2017 é a inclusão do núcleo docente estruturante, que é o NDE, que agora tem o papel de definir as quantidades de exemplares por título em cada disciplina. Isso deve ser feito através do relatório de adequação e compatibilidade das bibliografias. Esse relatório que o NDE deve fornecer à comissão de avaliação em loco, juntamente com a biblioteca. Então, esse relatório ele divide em duas fases, o relatório de adequação e o relatório de compatibilidade das bibliografias. O relatório de adequação indicados pelos docentes com relação às emendas, comprovando assim a adequação das bibliografias e a compatibilidade dos números das vagas autorizadas, e a quantidade de exemplares por disponível no acervo, qualificando dessa forma as bibliografias indicadas e analisadas pelo NDE. O NDE deve expor a adequação das bibliografias em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, além de demonstrar as atualizações das bibliografias considerando as naturezas das unidades curriculares. Para Frederico Dutra e Ricardo Barbosa, essa adequação ela deve ser colocada segundo os critérios aí de qualidade. São sugestões, né? Então, a adequação pode ser que o NDE pode olhar precisão, né, atualidade, confiabilidade, completude, oportunidade, layout, relevância, origem, concisão, abrangência. Isso tudo o NDE tem que aprovar se tem esses critérios de qualidade das bibliografias, né? Já o Maurício Pereira, ele dá outros critérios de qualidade das fontes de informação, que é através da relevância, atualidade e acessibilidade, né? Então, é importante que a gente esse relatório seja embasado nesses critérios, né? Para Maria Inês Tomel e Valentim, as fontes de informação na internet têm que ter os seguintes critérios: informações de identificação, consistência das informações, confiabilidade das informações, adequação da fonte, links, facilidade de uso, layout da fonte, restrições percebidas, usuários e outras observações percebidas. No item compatibilidade quantitativa, eu tenho também a sugestão que o NDE deve expor a compatibilidade de cada bibliografia básica entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo. Para tanto, deve-se montar um modelo matemático para encontrar a média de um livro para cada 4 alunos, para o total de exemplares na bibliografia básica. Então, o INEP, ele pede que o NDE faça uma compatibilidade de cada bibliografia básica entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo, né? Para isso, a gente tem que montar um modelo matemático que, no final, diga a quantidade tem que ser um livro para cada 4 alunos, né? E a gente tem que, nesse modelo matemático, levar as seguintes considerações: a quantidade de vagas ofertadas, a quantidade de dias de empréstimo da biblioteca, a quantidade de títulos sugeridos pelo docente na bibliografia básica, o valor das quantidades de exemplares da bibliografia básica, se o conteúdo da publicação contempla toda a ementa ou tópicos isolados, mesmo os títulos que são utilizados por outras unidades curriculares, edição antiga e lançamento de nova edição, e outros pontos específicos para cada curso. Fazendo isso, a gente pode dizer o quantitativo que a biblioteca tem que adquirir nesse processo. Lembrando que o tamanho do acervo da biblioteca que atende o curso não é um fator relevante, se não estiver escrito nas bibliografias básicas e complementares e periódicos especializados. Não adianta a biblioteca comprar material e deixar lá e não estar disponível no plano de ensino,
como é que o avaliador ele vai verificar se a biblioteca está atendendo ou não? Se o professor chega no plano de ensino, bota um material e na biblioteca tem outro totalmente diferente. Isso tem que haver uma compatibilidade de informação para o avaliador saber que a instituição está atendendo ao aluno, né? Para orientar as adequações qualitativas e compatibilidades quantitativas, recomenda-se aos docentes e ao NDE verificar os títulos e edições que estão disponíveis nas bibliotecas ou com a aquisição iminente. Títulos com edições esgotadas não devem ser inseridos nos planos de ensino. Não inserir textos ou obras que estejam disponíveis para estudantes ou que estejam disponíveis, mas respeitando a lei de direitos autorais. E, sobretudo, seguir a ABNT, porque muitas vezes, como eu já peguei, certas bibliografias, os professores não fazem as referências corretas, isso muitas vezes prejudica na hora da gente fazer o levantamento do material para compra. A biblioteca e o NDE devem seguir em parceria, para que a biblioteca sinalize questões referentes ao orçamento, espaço físico, qualidade do acervo, uso do material e atualização dos títulos, né? Então, e agora eu passo, isso é a questão do NDE. E aí agora eu vou fazer um pouco da interpretação do instrumento de avaliação do INEP, né? Então, eu vou falar um pouco sobre o rol de atributos do instrumento de avaliação, porque, inclusive, essa informação aqui, ela não está dentro dos instrumentos, ela está aqui dentro da nota técnica, né? Porque você pega essa informação aqui, como é que você vai destrinchar esse quadro aqui, né? Porque a gente, quando pega isso aqui, nossa, dor de cabeça, né? Como é que eu vou destrinchar isso aqui? Então, eu fui ler, fui desmistificar item por item e vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho um objeto de avaliação, que é indicado pelo seu título, que é o indicador, a bibliografia básica para unidade complementar. O conceito. Você tem aqui o conceito que eu coloquei, o conceito 5 aqui. É o valor numérico que representa um nível crescente de qualidade, que é 1 a 5, né? Eu trouxe o 5 da bibliografia básica. E aí você tem o critério de análise, né? O critério de análise é o conjunto de atributos, aqui em cima, o conjunto critério de análise é o conjunto de atributos que caracterizam a qualidade do objeto de análise associados a um conceito, né? Então, você tem vários parágrafos aqui que são vários critérios, né? E aí, esses dois últimos critérios que estão em cinza aqui, eles são os critérios aditivos, né? E que eu vou explicar mais um pouquinho como é que se funciona essa lógica da avaliação. Então, o critério aditivo, atributo suplementar que integra o critério de análise para os conceitos de 4 a 5. A observação, em alguns tem, debaixo da bibliografia básica, para unidade complementar, você tem comentários informativos sobre a aplicação do indicador, né? Então, a gente tem todas as informações. E aqui eu coloco a lógica dos atributos. Como é que eu vou ver esses conceitos insatisfatórios, facilmente satisfatório, satisfatório, bom, muito bom? Como é que eu atribuo isso, né? Isso a gente tem que atribuir nesses conceitos esses critérios de análise aqui. Então, você tem várias informações. Então, rol de atributos. Ausência de objeto de avaliação, ausência de critério. Esse amarelo aqui, ele é o terceiro conceito, que tem todos os conceitos, todos os critérios de análise dessa forma, né? Então, o básico que você tem que fazer, tem que se medir, é o critério de análise conceito 3. Então, se você for o conceito 2, como é que você vai ver que é parcialmente satisfatório? Que é a ausência do critério do conceito 3. Para você atingir o conceito 3, você tem que ter o conceito 1 e o conceito 2, tá? Você não atinge o conceito 3 se não tiver o conceito 1 e o 2. E por aí por adiante, né? Para atingir o conceito 5, você tem que ter todos os conceitos, inclusive os critérios de aditivos de conceito.
E aí, né, para destrinchar isso e colocar de tudo de uma forma mais visual, né, porque a gente precisa destrinchar essas informações aqui, né? Então, para destrinchar, eu fiz essa tabela aqui, que aí fica melhor, a visualização fica melhor. Então, o critério de análise aqui, o acervo físico está tomado e informatizado. Isso quem responde é a biblioteca, né? E aí você está aqui em cima, que eu botei, o que será avaliado? O acervo, registro, tombamento, acesso físico e ou virtual. Quem é responsável por resposta? A biblioteca. Então, a biblioteca vai ter que informar sobre isso, né? O critério de análise aqui é o acervo físico está tombado e informatizado. O virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos e ambos que estão em registro no nome da IES. Então, todos isso aqui eu vim destrinchar. Então, fiz uma tabela que aqui eu dividi em 3 partes, né? Então, esse aqui é a parte do NDE. O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado considerando as naturezas da unidade curricular. Da mesma forma, está referendado por relatório de adequação assinado pelo NDE, é aquele relatório que eu falei, comprovando a compatibilidade em cada bibliografia básica da unidade curricular entre o número de vagas autorizadas do próprio curso e de outros que utilizam os títulos e a quantidade de exemplares por título, assinado ou assinatura de acesso, disponíveis no acervo. Então, o NDE tem que disponibilizar esse relatório. E aí eu coloco aqui, ó, o que será avaliado? A adequação da bibliografia. E embaixo põe a compatibilidade da bibliografia com o número de vagas. E a biblioteca cá embaixo, na terceira parte, também entra aqui com o que será avaliado, que é o critério de aditivo. Você tem os periódicos especializados, e aí o último item é a usabilidade do acervo e o plano de contingência. Né? O plano de contingência, a UFBA hoje, devido à pandemia, está sendo escrito nosso plano de contingência. Né? Como é que a gente vai trabalhar fora da biblioteca quando se tem um caos total? Então, esse é o plano de contingência. E aí eu entro dentro do referencial teórico, eu também estudei a política de formação de desenvolvimento de coleções, que aí eu tenho que elaborar um plano de desenvolvimento, implementação, estudo de comunidade, aquisição, avaliação, devastamentos ou descarte, e o feedback da avaliação. Isso é a política de desenvolvimento de coleções. Né? E aqui eu entro... Pronto. E aí eu entro na minha dissertação. Né? O referencial teórico que eu consegui fechar aí, e agora vamos analisar como é que eu fiz a dissertação, qual a minha amostra de dados. Então, os sujeitos e caracterização do local de partida, né? O que eu fiz? A população foi constituída pelos docentes que ministram as disciplinas obrigatórias do primeiro e do penúltimo semestre dos cursos de graduação mais novos e mais antigos, atendido pelas bibliografias universitárias, selecionadas por serem de grande porte e terem representatividade na área de conhecimento da UFBA, né? Então, na coleta de dados, eu dividi em 3 itens: a identificação do curso, identificação das disciplinas e identificação dos docentes. Né? E deu nesse resultado aqui quais são os cursos que eu analisei, que eu mandei o e-mail. Bom, o questionário aqui buscou conhecer 3 aspectos da população selecionada: critério de seleção, utilizando os professores da UF para indicar as bibliografias básicas e complementares para os seus planos de ensino, fontes de informação utilizadas por eles para a seleção desses materiais, comunicação docente-biblioteca, para atender o quesito das bibliografias. A metodologia, o questionário eu dividi pelos os objetivos específicos, que os questionários eu fiz 23 questões e dividi pelos objetivos específicos, né? E aqui, no total de informações, a minha comunidade deu 276 e-mails enviados,
né? Total de e-mails respondidos foram 40 e e-mails e questionários validados foram 32, né? A quantidade de professores respondidos, a maioria foi de 2015 a 2017 que entrou nesse período. Né? E aqui foi a amostra da representatividade das bibliotecas universitárias na quantidade dos cursos, por área de conhecimento. Né? E aí a gente entra aqui nos critérios de seleção e indicação das bibliografias básicas e complementares. Isso aqui é que eu dividi os objetivos específicos. Então, aqui, ao assumir suas funções como docente na UFBA, você teve acesso ao projeto pedagógico do curso, tem aqui 53% disseram sim, 46% disseram não. Né? Então, é interessante a gente ver isso, porque todos os professores, há uma necessidade que os professores conheçam o projeto pedagógico do curso, né? Para poder situar a matéria onde está, que ele está dando, se é nos primeiros semestres, se é no segundo semestre, se é no terceiro semestre, porque tudo tem uma consequência. Tudo tem uma sequência, aliás, perdão. Né? Você teve acesso a um instrumento de avaliação, elaboração e aplicação aplicado pelo INEP para autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento do curso? 46% disseram que sim. 53% disseram que não. A instituição universitária tem como pilares de atuação o ensino, a pesquisa e a extensão. Para assegurar o êxito dessas ações, a avaliação institucional aplicada pelo governo federal, as IES, remetem ao compromisso com a educação de qualidade. Assim, ter somente 53% dos docentes da instituição que tiveram acesso aos instrumentos de avaliação podem representar um isolamento ambiental que dificulta o cumprimento dos objetivos e das metas institucionais. Né? E aqui eu pergunto aos docentes a seguinte forma: as bibliografias básicas, as bibliografias da disciplina de graduação constituem um dos elementos de avaliação dos cursos, motivo pelo qual o INEP averigua as coleções quanto à sua visita. O que você entende por bibliografia básica? Né? Então, os professores tiveram espaço dentro do questionário para dizer o que eles acham, o que é a bibliografia básica. Então, eles colocaram aqui a bibliografia mínima para que o aluno possa ser aprovado. Livros, textos de referência sobre o tema da disciplina, materiais padrão, elaborados pelos próprios professores da disciplina. Aquelas que respondem diretamente à ementa do componente curricular e que está indicado. São os papas da área, necessária para o conhecimento básico da matéria. E, por complementar, eles colocaram a seguinte definição: bibliografia que amplia o conhecimento do aluno em alguns materiais de apoio, aqueles que tangenciam o conteúdo principal, dando uma interdisciplinaridade, material para aprofundar o assunto. A análise aqui não tem uma definição de igualdade conceitual, ocasionando subjetividade nas escolhas. E aí, dependendo da escolha, estas influenciarão na qualidade do acervo da biblioteca e o conhecimento gerado na instituição. Então, é muito importante que a gente padronize esses conceitos do que é bibliografia básica e bibliografia complementar. Porque o professor, quando vai dar essas indicações, ele influencia na qualidade do acervo da biblioteca. E aqui eu perguntei assim, quantos títulos você indica para atender a ementa de uma disciplina na bibliografia básica? Aí os professores responderam, opiniões de docentes. De 10 a 5, de 10 docentes responderam que 3 títulos. E 5 professores responderam 4. Então, de 3 a 4 títulos para poder atender a bibliografia básica. Já na complementar, os professores colocaram de 3 títulos até 10 títulos, né?
Então, para a maioria dos docentes, o quantitativo ideal da bibliografia básica fica entre 2 a 5, já na complementar fica entre 3 a 10. O quantitativo de exemplares é um fator importante em biblioteca universitária, de modo a atender a várias turmas de cursos diferentes do mesmo semestre, né? E aqui eu coloco aqui critérios de seleção e indicação de bibliografia básica complementar ainda. Você considera que a bibliografia indicada no plano de ensino das disciplinas informada na questão 3 atende às respectivas emendas? Sim, 68%, não 3%. E em parte 3. Então, eu pedi que eles comentassem essas informações. Não, é que o plano do curso está desatualizado. Houve uma solicitação em parte do colegiado. Então, eles dão como é que eles fizeram essa atualização, né? E em parte, a bibliografia do curso original ficou desatualizada. Como é que ele faz essa atualização, né? Então, é outra problemática que a gente vê que não há uma padronização na atualização, nas orientações de atualização do plano de ensino. Isso prejudica muito a biblioteca, né? Com essas respostas, questões analisadas sugerem que há indícios de problemas no processos comunicacionais dentro do ambiente organizacional. A comunicação institucional é um fator que precisa ser constantemente cultivado para que a informação se torne conhecimento, que este se torne sabedoria para tomadas de decisões, né? Então, aqui, apresentação, dificuldade de soluções no uso de fontes informacionais. Caso os conteúdos pertinentes a disciplinas que você ministra não se encontrem facilmente acessíveis na UF para repasse aos discentes, que recursos você utiliza para resolver ou compensar essas dificuldades? Eles colocaram a cópia de artigos e a capítulo do livro. Nessas duas opções aqui em cima, empréstimo do seu material para os alunos, a biblioteca não é vista como mediadora da informação, e note-se que há uma informalidade nesse procedimento sobre o qual dos exemplos a prática, a cópia de xerox, né? Então, aqui, outra questão. Comente se você tem alguma dificuldade, de que tipo para recuperar a informação nas bibliotecas, em bases de dados, no acesso às estantes, no atendimento por parte das bibliotecas, entre outros. Então, tenho aqui 59% disseram que sim, 34% não, né? 6% disseram nada a declarar e outros tantos, nesses 6%, não usam a biblioteca. E pedir para justificar. Aí eles colocaram, não há biblioteca na Faculdade de Medicina e não ocorre interação docente, pelo menos no meu departamento, com a Biblioteca Universitária de Saúde. Recuperar qual informação? A dificuldade maior que enfrento menos nas disciplinas obrigatórias do que as objetivas. É encontrar na biblioteca da UF os textos, artigos e capítulos de livros necessários para lidar com alguns tipos de conteúdo. Minha experiência na qualidade do serviço oferecido à comunidade pelas nossas bibliotecas é péssimo. O acervo é insatisfatório e não há consciência das necessidades da comunidade de aluno e professor. Então, isso aqui muitas vezes mostra a dificuldade de comunicação que a gente precisa ter entre biblioteca e professores. Como é que a gente pode sanar isso? Isso é um diagnóstico que toda biblioteca tem que fazer, para poder saber aonde que vai atingir as informações, as dificuldades para poder melhorar, né? E aqui a gente tem a pergunta 15. Existe alguma orientação, determinação institucional para revisão, atualização das bibliografias indicadas no plano de ensino? Você que diz só 34% disseram que há uma orientação. 65% disseram que não, né? Então, é importante esse procedimento para que o professor dialogue com várias vertentes. Para ele atualizar o plano de ensino, ele tem que dialogar com várias vertentes, que é o projeto pedagógico do curso, os componentes curriculares da matriz curricular e a biblioteca. E, juntamente, o NDE também precisa dialogar.
E aqui você tem a dificuldade de soluções no uso de fontes informacionais. Então, você indica artigo na bibliografia básica e complementar. Esse é um ponto muito polêmico, pois o CONAS solicita no instrumento de avaliação a indicação de livros impressos e virtuais. Esse é um tema que tem gerado debate, pois os livros trazem temas de forma consolidada, enquanto os periódicos trazem a atualização de forma coerente. Né? Então, é uma situação que você vê aqui, ó, eu pedi pelo semestre, primeiro semestre, 92 indicam livros, né? Indicam artigos no primeiro semestre, né? Então, você tem essas informações todas aqui que eu verifiquei, para poder a gente padronizar isso também. Né? Dificuldade de soluções no uso de fontes informacionais. Então, pedir para eles justificar por que eles indicam os artigos. Alguns dos conteúdos estão mais atualizados nos artigos. Os artigos são muito mais adequados para apresentar começo, meio e fim, além da metodologia. O artigo é uma produção científica atualizada. Isso é um ponto que precisa ser discutido, né? Se vai dentro das bibliografias básicas e complementares, tem que ter artigo. Né? E aqui eu peço quais as fontes de informações que utiliza para a elaboração das bibliografias básicas e complementares das disciplinas. Né? Pode marcar mais de uma opção. A maioria aqui indicou livros, revistas, filmes. Né? Então, aqui a gente pode colocar que eles ainda utilizam os livros. Né? E aí, quais os meios informacionais que você utiliza para se atualizar? Websites, redes sociais, rádio, TV. Tem gente que não atualiza em canto nenhum, não sei como se atualiza, né? Redes sociais e bases de dados, colegas de profissão e por aí vai. Né? Aqui eu coloco perguntando de que forma a biblioteca de sua unidade recebe a indicação das bibliografias básicas e complementares a serem adquiridas. E aqui eu botei aqui, não sou eu quem faz esse procedimento. Então, o professor, ele não se sente responsabilizado em indicar as bibliografias básicas e complementares para a biblioteca. Você tem que ir 43%, né? E esse outros aqui tem 25%. Eu pedi que esse outros explicitasse que seria, como é que ele faz, né? Então, aqui, ó, o colegiado solicita e-mail aos docentes, não faço o procedimento, mas a biblioteca recebe nossas sugestões com atenção, não sei, gostaria de saber, não temos biblioteca na unidade, o que dificulta o diálogo mais próximo com as pessoas que atuam nesse setor, né? Então, a coordenação acadêmica envia os pedidos à biblioteca central. Então, há um comentário, relato que não saber como é realizado esse procedimento, ou mesmo não sabia porque a biblioteca recebia essas informações. Então, a gente precisa sanar esses problemas de comunicação. Né? Outra questão que você tem, como você avalia a sua forma de comunicação com a biblioteca na sua unidade? Não existe, a biblioteca não promove essa interação, né? As informações apresentadas revelam a incomunicabilidade da biblioteca com outros docentes e vice-versa, ocasionando prejuízos na interação informação-docente. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Né? E aqui eles colocam algumas informações aqui, outras respostas que ele coloca. A biblioteca se mantém muito distante da minha unidade, ainda que esteja muito perto dela. Não há biblioteca na faculdade de medicina e não ocorre interação pelo docente. O colegiado faz solicitações de indicações dos livros do docente, mas nunca temos o retorno a respeito dessas providências. Não usa a biblioteca. Professor, então, eles vieram falando sobre sobre as dificuldades de passar essa comunicação para a biblioteca, né? E aqui, terminando, concluindo, né, que eu estendi demais, né, eu pontuo as seguintes conclusões. O ambiente organizacional da biblioteca é complexo, devido às interligações de sua estrutura com uma sociedade em interruptas transformações. A biblioteca universitária é muito mais que um depósito de publicações reunidas, ela é mediadora do conhecimento da informação.
ela é necessário que sua estrutura organizacional, nos níveis estratégico, tácito e operacional, esteja alinhada às funções e objetivos da universidade para a realização da mediação do conhecimento. Recomendações. A biblioteca necessitará de permanentemente um fluxo de comunicação organizacional, orientado a realizar uma gestão do conhecimento e da informação sem barreiras em seu funcionamento. Criação de novos meios de comunicação para socializar os saberes da construção da bibliografia básica e complementares à biblioteca e os docentes. Capacitação dos bibliotecários em procedimentos de mediação da informação. Aperfeiçoar e implementar a política de formação e desenvolvimento de coleções com maior divulgação na política de seleção. Minhas referências e muito obrigada pela atenção. Agradeço a plateia aí, né? Muito obrigada. Coloquei muita coisa aí. E, Nídia? Oi, estou eu aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, então eu gostaria de começar dando boa tarde, boa noite, que aqui já são quase 11 horas da noite. Saudar todo mundo, agradecer a oportunidade de participar dessa sessão, que foi extraordinária. Eu tenho um apreço especial por esse tema, e a Flávia sabe disso, que desde o meu mestrado eu comecei a trabalhar nessa perspectiva, e a Flávia teve essa possibilidade e essa garra de mergulhar nisso, assim, e de se agarrar com unhas e dentes em milhares de assuntos, não só o assunto central, focal, mas também nos assuntos periféricos dessa temática, que é apaixonante, é complexa, é trabalhosa, mas é muito interessante. Bom, então, essa saudação especial à Flávia, também quero parabenizar a Ivana como superintendente do CIB, Ivana Lins, minha colega, também como professora. Eu acho que está sendo uma oportunidade esperada há muitos anos para cobrir uma lacuna dessa relação CIB e CI. Acho fantástica essa iniciativa e vamos ver se a gente intensifica e segue materializando de outras formas, né? Bom, eu queria falar um pouquinho também da Flávia, né? Que a Flávia, como ela já disse, foi me orientando, ela tem total domínio desse assunto, tem total domínio, mas ela, como eu, deve saber que não é numa live que as pessoas assimilam a quantidade de informação, a complexidade do processo e também o labor que supõe muito trabalho esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem como chegar ao final com algumas proposições, algumas sugestões, além das que ela já fez, né? Bom, então falo um pouquinho dela de novo. Ela foi incansável como mestranda, detalhista, organizada, disciplinada, corria atrás, tinha uma curiosidade incrível, sabe buscar, sabe representar o que busca, às vezes se perde na poeira porque é tanta coisa que ela quer botar ao mesmo tempo, mas é essa ansiedade de fazer um trabalho completo e bem feito e útil. Essa questão da utilidade da ciência é que eu acho que a gente tem que, mais no final, trazer para tentar materializar todo esse esforço que ela fez e que eu acho que vem sendo feito, né? Não só por nós duas, mas outras pessoas também já tentaram se debruçar sobre o tema, mas eu tenho a impressão que com tanto detalhe como a Flávia fez, ainda não. A gente, inclusive, publicou um artigo, né, Flávia? Você não falou, publicamos na Revista Interamericana de Ciência da Informação, que é exatamente esse resultado da dissertação dela, né? Bom, nessa apresentação eu ainda vejo, Flávia, avanços em relação à pesquisa do mestrado, obviamente, porque ela não largou a pesquisa lá na defesa, né? Ela se debruçou e continua nessa tarefa que eu acho que é a grande chance que a nossa universidade tem e outras universidades também de se aproveitar desse estudo. Eu queria aproveitar até para também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, vi vários recadinhos aqui, a UF está presente através da Lucília e do Roberto, que eu vi, a UFES não, perdão, a UNEB, e a UFES através da Rejane e da Carmo Barreto também,
e são colegas queridas, acho que quase todo mundo foi meu aluno, tenho o maior orgulho de ver essas pessoas todas brilhando brilhando na profissão e contribuindo para a biblioteconomia e para o desenvolvimento da ciência. Eu vejo que teve esse amadurecimento da Flávia, retomando, né? E do mestrado para cá, porque ela segue estudando, segue pesquisando. Bom, e fiz umas anotações aqui enquanto ela falava, pouca coisa, né? Mas alguma coisa que eu acho que foi uma preocupação, tipo um pano de fundo para nós, que na realidade o INEP nunca avaliou as bibliotecas de uma forma que desse fidedignidade. Nos primórdios, que isso foi ainda no tempo do Fernando Henrique, a biblioteca era um mero espaço dentro da avaliação. Ela era considerada um espaço. Não tinha nenhuma representatividade, o peso com que ela entrava era muito pouco, e mesmo assim, depois que isso foi evoluindo e foi se aperfeiçoando de certa forma, ela nunca conseguiu ser representada tal qual ela se apresenta para o bem e para o mal. Muitas vezes uma biblioteca medíocre saía bem numa avaliação e uma biblioteca boa saía com um resultado medíocre. Então, isso a gente percebia que eram falhas nos instrumentos, né? E também, óbvio, não só do instrumento, mas também dos próprios avaliadores, que o que a gente percebia que as equipes de avaliação, principalmente avaliação em loco, eram constituídas pelos professores da área. Então, um curso de química é avaliado pelos professores de química, e a biblioteca, idem. Quer dizer, faltaria um bibliotecário, ou então mais elementos para avaliar a biblioteca dentro, por exemplo, de um curso de química, e por aí foi. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que os instrumentos se aperfeiçoam por um lado, se complexificam por outro, porque hoje a gente tem a criação do Núcleo Docente Estruturante, os NDEs, que são órgãos assessores dos colegiados de curso. Eles têm um papel fundamental, mas eles não têm obrigatoriedade, os cursos não têm obrigatoriedade de criar o NDE. Eles são órgãos assessores, mas ainda um pouco, eu diria, informalmente, né? Nem todos os cursos, eu participei de algumas reuniões da SUPAD, nem todos os cursos querem ter NDE. Então, é o coordenador do colegiado, com seus colegas, que tentam suprir essas faltas, né? E uma outra questão que a Flávia levantou e que eu gostaria também de retomar, embora tenha vários pontos, a questão dos periódicos especializados, né? Que normalmente na graduação, uma via de regra, eles não são tão valorizados, mas eles têm um peso, e eu acho que também, além de eles terem um peso, nós temos, eu vou falar agora na nossa área, na ciência da informação, especificamente em biblioteconomia, quer dizer, a importância de um bibliotecário ter presença, ter assento nos órgãos colegiados da unidade de ensino, departamento e colegiado de curso, INDE, é exatamente levantar essas possibilidades, porque no momento que o bibliotecário presente apresenta aos professores um elenco de revistas, de periódicos científicos da área, caracterizando o perfil de cada um, em que disciplinas pode ser útil, porque isso supõe que o bibliotecário conhece também os planos de ensino, as ementas e as demandas. Então, seguramente a gente teria melhores cursos, melhores metodologias, melhor condição de compra, etc. Bom, então são essas primeiras questões que eu gostaria de colocar. E eu não sei se conversamos agora, Flávia, se você queria dizer alguma coisa, porque depois eu queria fazer umas sugestões em cima da sua fala. Não, é isso, é muita informação, né, que eu gostaria de passar muito mais, tem muitos detalhes, né, nessa avaliação de biblioteca, né, que para eu falar aqui, eu teria que conversar, vamos dizer assim, é um assunto muito empolgante para mim, a professora Nídia sabe disso, todo mundo sabe que quando eu começo a falar sobre esse assunto é empolgante, né, mas que o meu olhar, que eu fiz esse trabalho foi um olhar como administradora da biblioteca, porque a gente precisa desse olhar de administração,
não é só o bibliotecário de processamento técnico, porque muitas bibliotecas no interior do Brasil só tem um bibliotecário para atuar em todas as frentes. Então, se você não consegue se capacitar, você ser autodidática para poder desmistificar todos esses processos de avaliação, a administração da universidade pública, particular, e toda a engrenagem do MEC, a gente muitas vezes não consegue sobressair nessa profissão, inclusive quando vem a avaliação externa, porque na avaliação, por exemplo, na avaliação, existem duas avaliações, a avaliação institucional e a avaliação do curso de graduação. Quando chega a avaliação dos cursos de graduação, os avaliadores, eles só avaliam a bibliografia básica, a bibliografia complementar e os periódicos especializados. A nossa estrutura de avaliação de biblioteca, a biblioteca universitária, em si, que é uma estrutura mais complexa, isso eles não avaliam. E isso, muitas vezes, é só a avaliação desses itens, ficam tomando-se como se a biblioteca universitária fosse aquela nota ali, e, na realidade, não é. Né? Eu até queria pegar um gancho de uma coisa que você disse aí, Flávia, a questão do autodidatismo, né? Quer dizer, do esforço pessoal do bibliotecário. Eu acho que tem que haver, né? Mas não, eu ainda vejo uma outra questão. É um tema complexo, a gente é atropelado pelo dia a dia. Eu acho que a gente tem que ter um programa de capacitação, sabe, dos gestores. Um programa regular de capacitação sobre essa questão da avaliação, para não ser aquela sensação de apagar incêndio na hora que a avaliação chega. Então, isso é uma proposição que a gente já pode deixar, não sei se você concorda, a gente tem um programa pelo CIB, junto com o ICI, se o CIB precisar, de a gente ter uma capacitação para os bibliotecários. A outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, uma forma de materializar, e que isso pressupõe um tipo de conhecimento de parte a parte, quer dizer, uma forma de a gente falar a mesma língua, docentes e bibliotecários. Porque o problema da comunicação é bibliotecário-docente, docente-bibliotecário, mas também é docente-docente. A gente tem pelas respostas de muitos professores que também há uma falta de comunicação entre eles no âmbito dos departamentos e dos colegiados. Então, a gente tem que pensar além da capacitação de bibliotecários, nesses meios de criar canais regulares de comunicação, bibliotecário-docente, docente-bibliotecário, docente-docente. Isso é uma coisa. E a outra coisa também que eu anotei aqui, deixa eu me lembrar o que é. Sim, eu acho que já tem massa crítica e massa programática suficiente nesse teu trabalho e no que a gente vem fazendo também, o que a gente fez no artigo e que dá para simplificar, para fazer um guia de boas práticas. Eu acho que servir para a nossa universidade, seria utilíssimo para os colegiados e para os NDEs, e também para outras universidades. Eu vi a Lucília Vieira, da UNEB, falar sobre isso, e eu não sei se alguém da UERJ, mas a Lucília com certeza falou, e o Beto também. Eu acho que a gente tem que dar utilidade à ciência, nós não podemos ficar com esse material engavetado. A gente está com isso engavetado. Eu me sinto preocupada com isso, porque o BIG, que é o resultado do meu doutorado, ainda está andando e está, quer dizer, andando. Não foi para a rua ainda, e ele é um instrumento de avaliação também. Quer dizer, eu acho até hoje, aproveito que o Roberto e a Carmo estão nos assistindo aí, eu acho que parte dessa fórmula matemática e desses critérios, a gente tem que acoplar o BIG também. Não podemos deixar só... Bom, o BIG nos dá margem para muito resultado, né, em relação ao desempenho das bibliotecas, mas eu acho que a gente precisa ainda acrescer alguma coisa desse material que a Flávia já tem atualizado, né, já está praticamente atualizado em relação à pesquisa do mestrado. E eu tenho a impressão que, saindo essa proposta CIB e CI, eu gostaria de participar, obviamente, tenho certeza que a Edufla publica isso, porque entraria na coleção de manuais, ainda que a gente chame guia de boas práticas, ou manual de boas práticas, sei lá, é uma coisa para se pensar, mas eu acho que deve ficar com uma proposição desse nosso encontro aqui, para a gente não ficar só falando e continuar o conhecimento produzido engavetado, sabe? E a gente de vez em quando revendo, de vez em quando atualizando,
A gente tem que botar isso na rua. Deixa eu ver mais alguma coisa. Bom, se surgir mais alguma coisa, eu soube que tem perguntas, né? Se a Flávia quer voltar a falar. Não, As estou perguntas. Então vá. Qual a primeira pergunta aí? Não Qual sei, a vamos ver. na avaliação do MEC entre as bibliotecas universitárias públicas e bibliotecas universitárias particulares? Não tem diferença, entendeu? Não tem. Inclusive, as bibliotecas públicas, as notas das bibliotecas, das instituições públicas são maiores do que as bibliotecas, as universidades particulares, né? Mas são os mesmos critérios. Só que nesse instrumento de avaliação de 2017, né, no meu entendimento, eu acho que houve um lobby maior das bibliotecas particulares por conta dos acessos virtuais, de muitas coisas que, na hora de instruir esse instrumento, né? Mas é tudo a mesma coisa, uma não modifica uma da outra. Nídia? Não, é porque. Não, primeiro que eu queria complementar uma coisa que eu comecei a dizer e me deu um lapso e eu esqueci. Quando a gente falou de periódicos especializados, você levantou a questão, eu queria lembrar também que a questão do bibliotecário, levantar os periódicos da área e tudo isso, mas a gente tem que dar uso ao portal da CAPES, que é um investimento altíssimo que o governo federal faz, e à medida que ele é pouco utilizado, são mais chances que a gente tem de perder o portal. A outra coisa é em cima dessa pergunta que a Rita fez. Obrigada, Rita. Eu vou dar uma informação que foi de caráter assim pessoal, né? Eu já soube de mais de uma biblioteca de instituição privada. Eu não chamo de universidade privada, eu chamo de instituição privada, porque a universidade é pública, né? Pela natureza. É que o MEC aperta muito quando é particular e que a ideia é que em relação às universidades públicas, eles têm um pouco mais de condescendência. Eu, de coraçonada só, instintivamente, eu acho que é possível isso, sabe? E acho até que tem uma razão também. Acho que tem uma razão, porque as instituições privadas nem precisariam ter subvenção do governo, sabe? Na realidade, a obrigação do governo é a educação pública, né, de qualidade, inclusive, etc. Então, as entidades privadas entram porque elas querem ter lucro, não por princípio, né? Não por defender a educação, e sim porque elas querem ter lucro, é um meio de lucro. Então, eu acho que é isso mesmo. Acho que o governo faz bem em apertar mais o critério em relação às universidades, às instituições particulares. Outra pergunta aí? Tem outra aí, acho que tem. Flávia, a infraestrutura física da biblioteca universitária também faz parte da avaliação do MEC no que tange a acessibilidade. A biblioteca do seu estudo atinge a pontuação satisfatória? Olha, na questão da acessibilidade, na avaliação institucional, se eu não me engano, né? Na avaliação de curso, de graduação, não tem esse item, são dois tipos de avaliação institucional, que avalia a estrutura da biblioteca e outras, a estrutura geral, e a política de desenvolvimento de coleções. Já na avaliação do curso de graduação, esses itens que eu falei, é mais a bibliografia básica, complementar e os periódicos especializados, né? Então, esse item de acessibilidade, realmente eu não toquei, né? Eu acho que a questão pega institucional mesmo, viu? De qualquer forma, eu ainda insisto que a representatividade não é suficiente. Não, Por isso que eu estou te dizendo, eu acho que quando a gente conseguir casar esses instrumentos, que inclusive tem forma matemática, aliás, esse material, que pode ser traduzido até com uma forma matemática, com o Big, eu acho que a gente vai realmente fazer um grande trabalho aí para ajudar as bibliotecas na avaliação. inclusive, Sim, diz. Inclusive porque a gente fala assim, avaliação de bibliotecas no curso de graduação. E, na realidade, não é avaliação de biblioteca, são avaliação de itens dentro do acervo. Exatamente, Não é uma exatamente. avaliação de biblioteca. Isso é Desempenho.
nomenclatura tem que ser mudado, porque isso ali não é avaliação de biblioteca, avaliação de biblioteca, você entra com material, você entra com corpo técnico, você entra com estrutura, você entra com acervo, você entra com financeiro, então tudo isso... Serviço, produto... Tudo, qual serviço que você disponibiliza, qual a comunicação que você faz com seus usuários, tudo. E isso não é avaliação de biblioteca que o INEP faz, é avaliação da bibliografia. Coleção só, exatamente. Tá? Outra pergunta. Tem outra aí? Tem uma outra. Eram 3 perguntas. Aí, Rafael. Como você avalia a atuação dos NDEs na UFBA no que se refere ao estabelecimento de critérios e indicadores para as bibliografias dos cursos? Alguma sugestão para facilitar a comunicação entre os colegiados e a biblioteca para atualização das bibliografias, já que se considera uma das maiores dificuldades encontradas pelos bibliotecários que atuam diretamente com isso? É colocar um bibliotecário na comissão, no NDE, na composição do núcleo de desenvolvimento de Docente estruturante. E nos colegiados também. E nos colegiados também. E a Nídia pode falar mais do que eu sobre isso, entendeu? Porque é difícil, tem que ter essa parceria biblioteca-NDE, porque hoje a relação é estreita, né? Antigamente, quem decidia o quantitativo de livros era a biblioteca com aquela formulazinha que eu passei anteriormente. Hoje, quem dá esse quantitativo, quem autoriza e quem dá respaldo é o NDE, né? Então, o NDE ele tem que se capacitar também, saber qualificar as referências bibliográficas, as indicações dos professores. Eles estão aceitando que tudo que coloca se compra, né? Então, é uma situação que a gente tem que olhar, porque a gente tem que olhar vários pontos da administração de biblioteca no desenvolvimento de coleções. O espaço, o financeiro, que hoje pega no pé de todo mundo, o governo está cortando, ano que vem vai cortar até a cabeça da gente se deixar, né? Então, é uma situação que é problemática você adquirir tudo. Muitas vezes eu já peguei professor que tem livro em português no acervo daquela matéria. Ele me põe livros em outra língua que é difícil comprar, fazer exportação, e o aluno ele não vai fazer usabilidade daquela publicação. Então, o NDE com a biblioteca tem que ter interação, e essa interação é o bibliotecário responsável pelo curso, né, que faz essa comunicação, essa ponte, curso e biblioteca. Então, eu acho interessante aí melhorar essa dificuldade para fazer essas pontes. Nídia, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu queria só dizer isso para o Rafael, quer dizer, nós não temos como avaliar a atuação. Quem tem esse resultado, aliás, essas informações, é a própria SUPAD, que lida diretamente com os núcleos, né, de docentes estruturantes. Agora, é isso que a gente tinha falado antes, quer dizer, eu acho que a capacitação dos bibliotecários não é só nessa fórmula matemática, mas é conhecer esses instrumentos que eles precisam ter domínio. Por exemplo, os planos de ensino das diferentes disciplinas, o bibliotecário tem que conhecer. Como é que ele opina depois se ele não conhece o plano de ensino, né? Então, eu acho que tem essas coisas que vão criar uma melhor comunicação docente, bibliotecário, docente, INDE e etc., para a gente chegar não a uma avaliação, eu digo, mas a um resultado satisfatório no próprio processo de atas das unidades de ensino e, obviamente, na avaliação, né? Obviamente, na avaliação. Chegou mais uma pergunta, ó. De quem aí? Vamos ver. Da Jamile. O que você acha da maior abertura para o uso do e-book nas bibliografias básicas e complementares? Seria interessante, Jamile, mas isso tem que ser colocado para os professores. E aí a gente coloca o seguinte, como a professora Ivana até falou em outra live, a gente não escolhe só uma indicação para comprar, a gente não compra só um e-book, a gente tem que comprar uma plataforma inteira.
né? Então, como é que a gente compra uma plataforma inteira? Então, eles têm que melhorar essa maneira de fazer negócios com os e-books para poder a gente implementar isso nas bibliotecas, porque se você compra um e-book, né, tem que estar relacionados nas bibliografias básicas e complementares, senão eles não vão ser usados, né, entre aspas, né? E aí, muitas vezes, quando o avaliador chega, não está na bibliografia básica complementar, como é que ele vai ser valorizado o que você adquiriu? É dinheiro, é custo, né? Muitas vezes o que você compra, o aluno não usa. Um estudo que eu queria fazer era pegar as bibliografias básicas e complementares implementadas no curso e, na estante, fazer pesquisa de usabilidade do livro. O livro foi usado, aquele livro que o professor indicou, entendeu? Foi usado pelo aluno, está sendo utilizado para fazer a pesquisa dentro de sala de aula, porque muitas vezes o professor indica e o aluno não usa, né? Eu já tive a oportunidade de ver, o professor indicou uma bibliografia básica, eu comprei 10 exemplares do livro e ele não saiu um, entendeu? E aí... Flávia, deixa eu só te dizer sobre isso, tem um primeiro bolsista PIBIC meu, Vinícius Menezes, que hoje é doutor, está fora da Bahia, acho que ele está na Federal de Alagoas do Sergipe, não me lembro, ele fez doutorado no IBICT do Rio. Ele, quando foi bolsista PIBIC, ele fez essa pesquisa, o material indicado na bibliografia básica e o uso, ele fez pelo sistema de empréstimo das bibliotecas. Claro, houve uma série de critérios, que biblioteca, que disciplinas, etc., né? Isso eu acho bacana, mas eu queria voltar à pergunta da Jamile. Eu estou me lembrando, Jamile, que a gente tem, se não me engano, 120 ou 125 editoras universitárias no Brasil. E eu tenho quase certeza que todas elas têm e-book. E isso significa acesso aberto. Então, a gente pode evitar de ter que comprar uma plataforma inteira, podendo usar os e-books de 125, 120 editoras universitárias. Isso aí. A nossa universidade já tem e-book que pode ser utilizado, a nossa editora. E eu tenho certeza que, imagina se USP, Unicamp e Unesp não vão ter vários e-books que nos interessam. Depende muito de o bibliotecário sair cavocando também, sair fazendo um data mining aí, procurando nesses repositórios, ou os repositórios ou as editoras universitárias. Vamos ter aí para nós. Inclusive, depois passar para os professores quais são os e-books para eles colocarem dentro da bibliografia básica e complementares. Tá? Adianta a gente recuperar essas informações se os professores não colocarem como indicação das bibliografias básicas e complementares. Né? Então, precisa verificar isso. Outra pergunta, tem outra aí? Acho que podemos ir encerrando, hein? Que o povo já deve estar cansado, não? Os docentes, Ana, não podia faltar você. Os docentes entendem a importância da presença do bibliotecário no processo de avaliação do curso pelo MEC? Não. Mas pedem socorro na última hora, não é não? Sim, sem a gente, eles não vivem, eles não passam em branco de jeito nenhum. Para a gente, inclusive, eu estava em um curso de avaliação para autorização do curso de enfermagem lá no interior de Minas. Teve uma professora que virou para mim assim: depois eu quero fazer um artigo com você, porque eu sabia a importância da biblioteca tem na autorização do curso. Eu não tinha ideia que a biblioteca, a importância da biblioteca, do bibliotecário para um curso. Então, você vê que é um desconhecimento. E outra coisa, o bibliotecário tem que se mostrar, né? Eu acho que tem que falar a mesma língua, entendeu, Flávia? Bibliotecário e professor tem que ter esse terreno comum, que é falar essa mesma língua, no que se refere à bibliografia, à biblioteca, à representação, à comunicação científica, à seleção e etc. Eu acho que é isso, temos que nos apropriar reciprocamente dos nossos saberes e fazer essa troca e criar esse idioma comum aí para nós, não é? Porque é difícil. Queria agradecer imenso pela oportunidade, dar os parabéns para a Flávia, para a Ivana, agradecer tantos colegas aí assistindo até essa hora e também se preocupando com o assunto, e isso é um incentivo para nós, né, Flávia?
Eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque, de certa forma, essa é a primeira vez que eu publico a minha dissertação, né, das problemáticas que eu encontrei aí é, da minha trajetória de mestranda, né, para chegar no mestrado, e que foi uma satisfação muito grande de eu ter de ter estudado esse assunto, porque isso para mim era um anseio, o coração chegava, vibrava quando eu falava assim, eu vou fazer essa dissertação, e foi muitos detalhes. Então, eu agradeço todos que me acompanharam nas minhas dificuldades, nos meus choros, nas minhas alegrias, nos meus pulos de alegria, né? E a Ivana, que deu a oportunidade, que fez esse projeto, né, que está trazendo a gente aqui, essa interligação do CIB com o ICI. Agradeço. Gratidão. Rosana, para você agora, minha linda. Rapaz, não dá para ficar mais um pouquinho, não. Estou aqui, assim, embevecida. Nossa, bom demais. Eu até, Flavinha, passei um post para você. Quem sabe se a gente não consegue ter você nos capacitando, né? No grupo de bibliotecários do CIB, esse assunto é essencial para o desenvolvimento das nossas funções, né? Nídia Lubisco, você, como sempre, 10, né? Agradeço muito pela orientação no mestrado, e com Flavinha, então, nossa, ficou muito melhor. Bom, pena que acabou. Nós agradecemos a todos e todas que estiveram conosco nessa tarde, espero que tenham gostado, porque a cada live que a gente assiste, que a gente participa, percebo que mais conhecimento a gente adquire, né? E estar com Flavinha e com Nídia é sempre um imenso prazer. Mas a gente não para não, viu? Na próxima semana nós teremos uma live com Bárbara Coelho e Ramon Davi, cujo tema será marketing digital, explorando aspectos cognitivos. Eu já estou interessadíssima Então. para me capacitar um pouco aí nesse mundo digital. E eu aproveito também para convidar a todos e todas que participem do CIB, UFBA, nas nossas redes sociais, que estão no Facebook, no Instagram, no YouTube. Essa live de hoje, ela já se encontra no Facebook, e mais tarde ela estará disponível também no YouTube. Então, muito obrigada mesmo. E eu lembro que todas as lives que já foram feitas estão no canal do YouTube. Nídia, muito obrigada. Flavinha, obrigada também. Obrigada. Muitos beijos, obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.